Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo da criação feita por Deus, exatamente na história do patriarca Isaac, que está em evidência, e o seu filho Jacó, e futuro patriarca e herdeiro das bênçãos de Deus, vimos que, por duas esposas, Jacó trabalhou 14 anos, mas todos nós já sabemos que isso era notório a todos que Leia, a esposa mais velha, era desprezada no casamento por causa do amor que Jacó tinha exclusivo por Raquel, a sua esposa mais nova, irmã de Leia. Vimos o desenrolar dessa história mudar drasticamente depois que Leia, a desprezada, engravidou, dando filhos homens a Jacó. Isso naquela época era a maior bênção que uma esposa poderia dar ao seu marido, um filho homem. E em contrapartida se descobriu que Raquel, a esposa mais nova e mais amada por Jacó, era estéril, ou seja, não poderia ter filhos de jeito nenhum. Assim como foram as esposas de Abraão, Sara, a esposa de Isaac, Rebeca. Somente depois de insistentes orações de seus maridos, Abraão e Isaac, Deus executou milagres e elas puderam ter filhos. Mesma coisa agora é Raquel. Precisava de um milagre de Deus para ter filhos. A mudança depois dessa situação, de uma ter filho e outra não, é radical. Os papéis agora se invertem, porque Leia, que era desprezada, toma moral agora com filhos homens e acha que Jacó amará mais a ela do que a Raquel, sua irmã, por causa dos filhos que ela deu a ele. Já Raquel, que estava por cima, se sentindo melhor que sua irmã, por causa do amor que Jacó tinha por ela, passa agora um grande sofrimento para ter filhos. A amargura de Raquel agora é evidente. Então, o primeiro filho de Jacó, dado por Leia, foi Ruben, e está começando aqui a formação das 12 tribos de Israel. Ruben é o primeiro filho que formaria a primeira tribo da futura nação de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó. Israel. Essa tribo será conhecida futuramente como tribo de Ruben. E Leia disse com a criança Ruben em seus braços: porque o Senhor Deus atendeu a minha aflição, por isso agora meu marido Jacó com certeza me amará. E o segundo filho masculino de Jacó que Leia deu foi Simeão. E essa tribo será conhecida como tribo de Simeão. Já o terceiro filho masculino que Leia deu a Jacó foi chamado de Levi. E Leia, com essa criança em seus braços, disse: agora não tem mais jeito. Jacó com certeza me amará, pois já dei a ele 3 filhos homens. E essa tribo será conhecida como a tribo sacerdotal de Levi. É dessa tribo que vem tanto Moisés como Arão, o seu irmão, que será o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. E por último, nós vimos também o nascimento do quarto filho chamado Judá. E esse Judá forma a tribo chamada Judá. Foi dessa tribo que saíram os mais ilustres descendentes da nação de Israel. O primeiro é o famoso rei Davi, o maior rei de Israel. E o outro, mais ilustre do que todos, do que toda a humanidade e maior do que todos que já existiu, é o Senhor Jesus Cristo, descendente direto da tribo de Judá. Jesus Cristo é conhecido como o leão da tribo de Judá. Essa tribo será conhecida como a tribo de Judá. E depois deste quarto filho, Leia parou de ter filhos. Vemos aqui, irmãos, com Leia um claro exemplo de que o amor não pode ser conquistado através de filhos. E vemos também o florescimento de um começo das 12 tribos que irá compor a futura nação de Israel. Ou seja, o primeiro filho Ruben, o segundo Simeão, terceiro Levi, quarto Judá. E o mais importante das tribos de Israel foi justamente a tribo de Judá. A tribo de Judá, formada pela tribo de Judá, tribo de Benjamim, foi destruídos pelo Império Romano. Futuramente nós vamos ver destruiu. Ela formou um reino sozinha, chamado Trono de Davi.
Por isso ele é tão importante e até hoje o povo de Israel é conhecido como o povo judeu por causa desta tribo. É desta tribo também que saiu o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Bem, como vimos em nosso estudo do quarto filho chamado Judá, Léa parou de ter filhos. E essa sua irmã Raquel, esposa amada de Judá, entra em total desespero, vendo que não conseguia engravidar, pois sua irmã Léa agradava a Jacó, dando filhos a ele. Nem mesmo o fato de saber que Jacó amava mais ela do que sua irmã dava algum ânimo a Raquel. Mesmo assim, ela sentia uma desvantagem enorme com relação a Léa, sua irmã, a esposa também de Jacó. Porque um filho homem naquela época era sinal de bênção e alegria. E isso era tão forte, irmãos, que a mulher era considerada uma mulher frutífera, porque ela dava filhos, ela dava frutos. A mulher que não podia ter filhos é como uma árvore que não dá fruto, não servia para nada. Então, era forte, né? A angústia que Raquel estava passando era tão forte para uma esposa que Raquel entrou em total desespero e muita inveja de Léa. Apelou para tudo. Raquel chegou para Jacó e disse: dá-me filho, senão eu morro. Entenderam a situação agora? Era como se todo o amor de Jacó não valesse para Raquel de nada. Se ela não pudesse ter filho, não valia de nada. E Jacó, mesmo que tenha dado inúmeras provas de amor que tinha por Raquel, mais do que por Léa, também não aguentou esse desespero de Raquel e ficou muito irado com Raquel diante de um pedido absurdo desse. E ele disse a ela: estou eu no lugar de Deus? Eu tenho culpa se você não consegue engravidar? Mas, irmãos, Raquel estava disposta a tudo ou nada. Ela, em vez de orar para o Deus do céu, junto com Jacó, em busca de um milagre, para abrir a sua madre, né, ela poder ter filhos, ela fez um arrumadinho. É aquilo que nós todos conseguimos fazer, né? Por causa da nossa vergonhosa incapacidade de ter um propósito de um milagre com Deus, a gente faz um arrumadinho, tenta alguma coisa. Nós somos assim. E na mesma hora que Jacó diz a ela que ele não é Deus para fazer ela ter filho, na mesma hora Raquel responde para Jacó e faz um arrumadinho, como fez Sarai com Abraão, como fez Rebeca com Jacó e Esaú, como fez Rebeca com Jacó e Esaú, seus filhos. Aí ela diz para Raquel diz para Jacó: já que não posso engravidar, também não posso ficar perdendo para minha irmã Léa. Aqui está a minha serva Bila, que meu pai me deu. Ela pertence a mim, e tudo que ela tiver é meu por direito. Assim é a lei. Então dorme com ela e tem relação sexual com ela, porque o filho que dela nascer será meu filho, e consequentemente Jacó será teu herdeiro, porque ela a mim pertence. Já pensaram, irmãos, numa situação dessa? A falta de fé em Deus é terrível, irmãos. E a Bíblia faz questão de mostrar tudo isso para o nosso ensino, para mostrar o quanto somos incapazes de fazer o mínimo para Deus, que é ter fé. Deus só precisa, irmãos, nessa situação de Raquel, um pouco de fé para que acontecesse um milagre, para que ela usasse de fé. Mas em vez disso, prefere fazer arrumadinho, seguindo a lei. Raquel é muito diferente, irmãos, de Ana, por exemplo. Lembram? A esposa de Elcana, nós ainda vamos estudar ela. E mãe do juiz, sacerdote e profeta do reino de Israel, chamado de Samuel. Pois é, ela passou o mesmo problema de Raquel. Elcana, seu marido, tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha, porque ela era estéril. E em vez de Ana procurar arrumadinho para tentar dar um filho a Elcana, seu marido, foi e chorou, se amargurou nos pés de Deus, orando e chorando, pedindo um filho a Deus. E o Senhor Deus ouviu a oração de Ana, e ela engravidou num verdadeiro milagre, e nasceu um dos maiores profetas que o povo de Israel já viu, chamado de Samuel. Então as dificuldades da vida dos seguidores de Jesus Cristo é para eles criarem fé, irmãos. Nunca pense em outra coisa, não. Não pense que Deus gosta de te ver sofrer, não. Deus quer que, através disso, você crie fé nele e acredite nele, mas sem arrumadinho. E fé verdadeira, irmãos, o milagre de todo que todos queremos em nossas vidas.
Bem, e como sempre, irmãos, os homens sempre são chegados a um arrumadinho. Jacó aceita fazer como Raquel pede, porque Jacó amava muito Raquel e queria agradá-la, mesmo que para isso deixasse de lado as regras de Deus e seguisse as regras de Raquel. E depois de Jacó ter relação com Bila, a serva de Raquel, Bila engravidou e tem um filho homem masculino. E esse menino Raquel toma nas suas mãos e diz: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso colocou seu nome Dan. Esse é o quinto filho homem de Jacó e será a quinta tribo das 12 tribos dos filhos de Israel, que será conhecida futuramente como a tribo chamada de Danitas, ou tribo de Dan. E mais uma vez Bila, a serva de Raquel, engravidou de novo de Jacó e teve outro filho homem que Raquel mais uma vez pegou em seus braços e disse: com grande luta tenho lutado contra minha irmã e venci. Por isso chamou o nome do menino Naphtali. Este é o texto. Esse é o sexto filho de homem de Jacó e será conhecido como a sexta tribo, ou das 12 tribos dos filhos de Israel. Mas observem, irmãos, que mesmo Raquel comemorando a vitória, dizendo que o Senhor fez por onde, que o Senhor ouviu a oração dela, isso não é verdade. A vitória de Raquel seria se ela orasse pedindo um milagre e Deus fizesse ela engravidar e ter filhos. Isso sim seria vitória. Mas isso que ela faz, muitas vezes é o que nós chamamos, irmãos, de arrumadinho. Porque recebemos algo possível, que nem chega a ser um milagre, né? Algo que pode acontecer naturalmente até, sem intervenção de Deus. Mas nós já dizemos que foi um milagre. Já faz festa, não sei o que, um milagre, irmão. E quando tudo, quando tudo não era possível. Milagre verdadeiro, irmão, é quando tudo não era possível. Certo? De jeito nenhum. Milagre, irmãos, só vem do impossível. Somente Deus faz milagre, irmãos. Porque somente Deus faz o impossível. O resto é conversa fiada. Pode ser bênção, você pode ter tido favor merecido de Deus, né? A misericórdia de Deus lá aconteceu tudo bem. Pode ser compaixão de Deus, mas milagre, irmão. Fazer Bila engravidar, que Bila não era estéril, a serva dela, teve relacionamento com Jacó e engravidou. Isso é milagre? Não. Milagre seria ela, que é estéril, que não pode ter filho. Aí seria milagre, sim. E vendo agora Léa, a irmã de Raquel, que ela tinha parado de ter filhos e que Raquel, sua irmã, tinha utilizado sua serva Bila para dar filhos a Jacó, se sentiu mais uma vez em desvantagem. Também foi pelo mesmo caminho de Raquel e disse para Jacó que se Raquel tem direito de usar a serva dela para ter filho, para dar filhos a ele, ela também usaria a serva dela também, pois ela era a esposa legítima de Jacó também. Por isso Léa disse a Jacó: aqui está minha serva Zilpa. Tem relação sexual com ela para que ela dê filho, e o filho que ela tiver será meu. Ou seja, irmãos, um assunto leva a outro assunto, um erro leva a outro erro. E Jacó, sem forças para dizer não, porque tinha feito já para Raquel, sua outra esposa, fez como ela pediu. Né? Fez como ela pediu e se deitou com Zilpa, a serva dela. E a disputa se acirrou muito agora, irmãos, porque Zilpa, a escrava de Léa, teve mais um filho homem, chamado de Garde. Será conhecido como a tribo de Garde, que Léa pegou a criança Garde em seus braços e disse: estou afortunada. E chamou o nome do menino Garde. Este é o sétimo filho de Jacó e a sétima tribo dos filhos de Israel, chamada de Garditas. Zilpa, serva de Léa, engravidou mais uma vez de Jacó e teve outro menino que Léa pegou em seus braços e disse: para minha alegria este menino veio, porque todas as mulheres me chamaram de bem-aventurada. E colocou o nome do menino Azé. Este é o oitavo filho de Jacó. E a oitava tribo das 12 tribos dos filhos de Israel será chamado de Azeritas, tribo de Azé. Bem, nós já estamos com 8 filhos dos 12 filhos de Jacó ou Israel. E depois destas coisas, irmãos, teve um intervalo de tempo sem nenhum dos dois lados terem filhos. E durante esse período, o primeiro filho de Jacó, chamado Ruben, o primogênito, o filho mais velho, quando chegou o tempo da colheita do campo, ele achou mandragoras. Que mandragoras? É uma planta da família Solanécea, da origem eurasiana, herbácea.
a caule dotada de flores camuniformes, em forma de sino, frutos bacélios. Seus frutos são amarelos, carnosos, aromáticos, mas tóxicos. Eram chamados de as maçãs do diabo pelos povos árabes devido ao suposto efeito afrodisíaco. As várias crendices e lendas ao redor desta planta provavelmente se originaram do fato dela possuir uma raiz principal bifurcada, bastante ramificada, muitas vezes assemelhando-se à forma humana. E Rubem, filho mais velho de Jacó, trouxe essas frutas para Léia, sua mãe. E Raquel, a irmã de Léia, tia de Rubem, assim que viu esses frutos, disse a Léia: me dê também essas mandragoras que teu filho trouxe do campo. E Léia respondeu a Raquel: já não basta que tenha tomado o amor do meu marido, agora queres também as mandragoras do meu filho? E Raquel responde na hora a Léia e diz a ela: por isso que Jacó se deitará contigo esta noite, e eu mesma vou dizer a ele: em troca, tu me dás mandragoras. E Léia estava, vamos dizer assim, num período fértil para engravidar. Concordou com Raquel e lhe deu as mandragoras. E assim, quando Jacó vem chegando de tardezinha do pastoreio de ovelhas, Léia corre ao seu encontro e diz: hoje você dormirá comigo e terá relações somente comigo, porque somente eu te aluguei com as mandragoras que meu filho trouxe e dei a Raquel. E Jacó ficou com Léia aquela noite e ouviu Deus os pedidos de Léia para ter mais filhos. E Deus concedeu. E Léia engravidou mais uma vez e pela quinta vez ela dá mais um filho homem a Jacó. E Léia ficou tão feliz, irmãos, que disse: Deus me tem dado o meu galardão. E ela colocou o nome Isacar no menino. Este foi o nono filho, o homem de Jacó, e será conhecido como a nona tribo das 12 tribos dos filhos de Israel, chamado de tribo de Isacar. Mas Léia ainda engravidou de novo e teve o seu sexto filho dela, somente dela, seis filhos, com Jacó. E desta vez a alegria fora do limite de Léia. Deus me deu uma dádiva. Desta vez finalmente morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E ela colocou o nome dele Zebulon. Este é o 10º filho, o homem de Jacó, e será conhecido como a 10ª tribo dos filhos de Israel, chamada de tribo de Zebulon. E Léia mais uma vez engravidou, e desta vez nasce uma filha, que coloca o nome de Diná. Não tem nenhuma referência a Diná, porque tudo só corria em torno dos homens, irmãos, principalmente no período patriarcal. Finalmente, depois de ver a sua concorrente Léia praticamente se firmar como a mãe de vários filhos e várias tribos para Jacó, Raquel entra num verdadeiro propósito com Deus, clama e pede misericórdia a Deus para tirar a sua esterilidade. E o Senhor Deus opera um milagre em Raquel, e finalmente ela engravida e dá o seu primeiro filho a Jacó, uma verdadeira bênção dessa vez. Ou seja, dessa vez foi dentro das regras de Deus, através daquilo que deixa todo seguidor de Deus feliz e forte, que é o milagre. E Raquel, flutuando de tanta alegria, diz: tirou-me Deus a minha vergonha, acrescente o Senhor outro filho ainda. E colocou o nome deste menino, José, que todos nós conheceremos, né, irmão? É esse que vai ser vendido para o Egito. Esse é o 11º filho, homem de Jacó, conhecido como José do Egito, príncipe do Egito. Será conhecido como a 11ª tribo das 12 tribos dos filhos de Israel, chamada de tribo de José. E agora, depois que finalmente a amada de Jacó, Raquel, teve seu primeiro filho, Jacó vai até Labão, seu sogro e tio, e diz: vem fazer as contas de tudo que tenho feito esses anos todos contigo. Agora estou tomando minhas mulheres, meus filhos e tudo que eu tenho para voltar para a casa do meu pai, lá na terra de Canaã, de onde eu vim. E Labão lhe responde: olha, se você realmente tem gostado de mim e toda essa hospitalidade que te dei em Harã, fique comigo, pois tenho percebido que sou muito abençoado por Deus por causa da tua presença. E se você preferir, Jacó, vou colocar um salário que te darei sem problema nenhum. E Jacó responde a Labão, seu sogro e tio, e diz: você sabe que tenho te servido com sinceridade e dedicação. E quando peguei teu rebanho, ele era pequeno. E agora o rebanho está uma multidão. Mas quando é que vou ter o meu próprio rebanho? Quando é que eu vou ter minha própria família? Sem estar dependendo de ti, do teu rebanho? Para que eu sozinho possa prosperar?
porque ficando eu aqui, será sempre todos aqui tua família, e não minha, por isso te peço que me deixe ir. E disse Labão a Jacó: então que te darei de recompensa por tudo que fizeste para mim? E Jacó responde: nada tu me darás, mas tu só farás uma coisa para mim. Eu vou voltar a apacentar teu rebanho, e vou agora olhar todo o rebanho separado no local, todos os animais salpicados e malhados de cor, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário a partir de agora. Assim você mesmo nem precisa fazer contas e me dará o meu salário, as salpicadas e malhadas e os morenos cabritos que eu separarei serão para mim e irei embora. Como o rebanho, irmãos, de Labão era predominantemente branco, de ovelhas, eram predominantemente brancos, havia poucos malhados, salpicados e morenos, muito pouquinho. A maioria esmagadora era branco. Aí nós vamos ver no próximo vídeo de estudo, Labão não está aceitando isso aí, essa coisa de Jacó, né? Gênesis capítulo 30, versículos do 1 até o 33. Este é a primeira parte, né, do vídeo de estudo que eu vou fazer, porque tem a outro complemento, que é do 33 até o 43 deste mesmo capítulo. Eu vou fazer outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, certo? Esses dois vídeos se referirá ao crescimento material e rico de Jacó e a sua saída de perto de seu tio Labão. Primeira parte já encerramos. No próximo vídeo faremos a segunda parte e encerraremos o capítulo 30 do livro de Gênesis. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.